Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual. Iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, então assim damos continuidade a este nosso caminho com Cristo, nesse tempo de aprofundamento na vida cristã, aprofundando também cada vez mais na intimidade com o Senhor. Ontem nós estávamos também meditando sobre o Filho Pródigo e também já olhando para este grande sacramento, que é o sacramento da penitência, da confissão, onde nós precisamos também pedir esta graça ao nosso coração, da conversão, a verdadeira conversão nos nossos corações. E para isso precisamos sempre voltar para os braços do Pai, caindo assim, voltando também por meio deste grande sacramento que o Senhor nos acolhe, que é o sacramento da confissão, e onde ali nós nos lavamos e purificamos a nossa alma dos nossos pecados. Hoje quero meditar convosco a leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. Efésios, capítulo 4, 17 a 24, que vai nos dizer: Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza dos seus corações. Com a sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele. Em Jesus, precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, se nós estamos falando justamente da confissão, da conversão, onde nós precisamos mudar de vida nesse tempo quaresmal, esta palavra de Deus que vem nos dirigida hoje também fala justamente, ali São Paulo justamente ensinando ao povo a se comportar conforme a vontade de Deus. Eles que se converteram, saíram do paganismo e vieram para o cristianismo, seguindo a Cristo. Então São Paulo ali os orienta que tem algumas práticas que nós devemos perder. Práticas que muitas vezes é prática dos pagãos, daqueles que não vivem com Deus. Eles que são pagãos nem sempre estarão praticando aquilo que a igreja pede ou aquilo que Deus pede. E por que então será que nós, muitas vezes, trazemos coisas dos pagãos para dentro da própria igreja, para dentro da própria casa de Deus e para com o Senhor? Então nós devemos também hoje olhar para esta realidade. Nós não devemos agir conforme o preceito dos pagãos, conforme
as pessoas pagãs vivem. Trazendo para a nossa linguagem é justamente isso. Não viver conforme o que o mundo prega, o que o mundo quer. Nós devemos ser diferentes, nós devemos dar um testemunho diferente para aqueles que estão no mundo. E aqui é onde nós devemos sempre olhar, porque em nós, por causa da fragilidade do pecado, todos nós temos esta miséria em nós. E sempre o homem velho, a mulher velha, que é a pessoa que vivia no pecado, em nós, aquela pessoa que muitas vezes em nós mesmos, que vivia ou quer algo errado, ou pecado, que aqui é o que nós chamamos de concupiscência da carne, sempre quer vir à tona. E é onde nós devemos sempre renovar nesta vida espiritual, renovando assim a nossa mente e revestindo-nos do homem novo, da mulher nova, criado à imagem de Deus. Então nós devemos também combater na nossa vida os pecados passados, ou as nossas inclinações ao pecado, ou as inclinações a viver conforme o que o mundo vive, o que o mundo vive, o que o mundo prega. Por exemplo prático para nós entendermos. Semana Santa está chegando. Próxima Semana Santa, muitos pagãos, o que é que o pagão faz na Semana Santa? Semana Santa é um feriado para o pagão. Para quem não acredita em Deus, ou quem se diz que acredita, mas também não tem conversão ou nem vai na igreja, Semana Santa é mais um feriado, e um feriado grande, um feriado prolongado. Ou então, nesse tempo agora, na Semana Santa, o preceito dos pagãos é o quê? Ir festar, se divertir, ir para o rio, ou ir fazer alguma coisa, ir para a Serra da Mesa. Não criticando quem vai, mas justamente para a gente entender. Muitos pagãos são pessoas que não vivem conforme o preceito de Deus. Então, é o que eles pensam e é o que eles fazem. Então, Semana Santa, eles vão o quê? Farrear, fazer festas, porque acha que é apenas um feriado. Então, nós não devemos pensar como os pagãos, devemos pensar de maneira diferente, porque o próprio Deus nos fala hoje por meio desta palavra: vós sois diferentes, vós conheceis a Cristo, vós foram instruídos por Cristo. Então, a nossa maneira de pensar é conforme a verdade que em Jesus Cristo nós sabemos. Então, para nós, Semana Santa não é feriado. Semana Santa, então, é o que? Para nós, Semana Santa, ou seja, uma semana que nós vamos tirar para santificar esta semana com orações, com sacrifícios, com jejuns e ao mesmo tempo participando das celebrações, que é justamente o que a igreja traz nesse tempo, a meditação durante esse tempo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então nós devemos matar em nós aquilo que muitas vezes é o homem velho, a mulher velha, diante às vezes que não conhecemos a Deus, ou se já conhecemos a Deus, mas o nosso coração está inclinado para as coisas do mal, as coisas do mundo, devemos repreender no nosso coração, então, estas realidades. E assim hoje nos revestir de novo da glória de Deus, nos revestir fazendo essa transformação espiritual e da nossa mente, que aqui então entra a palavra conversão. Precisamos nos converter, porque Semana Santa, para nós católicos cristãos, é então semana para rezarmos, criarmos mais intimidade com o Senhor. Não uma semana simplesmente para descansar ou ir fazer alguma festa ou alguma confraternização. Não, isso vem em outros momentos, em outros dias. Então, só para dar esse exemplo, já até falei sobre isso há alguns dias, mas isso é só para nós entendermos o exemplo desta palavra de hoje. Devemos nós cortarmos algumas realidades conforme os preceitos dos pagãos. Nós não somos pagãos. Nós acreditamos no Deus unitrino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Professamos a nossa fé na Igreja Católica e professamos a nossa fé segundo os mandamentos daquilo que Deus nos deu. Então nós devemos viver também esta fé e pararmos de viver aquilo que o mundo prega e aquilo que o mundo fala. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Então nós devemos ser diferentes. E aqui entra aquilo que a palavra cristão significa, testemunho de Cristo. Então, ainda mais, nesse tempo quaresmal, precisamos então ser testemunhas
de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra hoje renove o nosso coração, renova a nossa mente e que nós possamos também trazer no nosso coração e na nossa mente a graça de Cristo, nos dando a graça também de viver segundo os preceitos de Deus e não segundo os preceitos do mundo, da carne ou do pecado. Que assim seja, que nós possamos também sempre lutar contra nós mesmos, que é a inclinação ao pecado que todos nós temos. Por isso, São Paulo nos orienta: lutai sempre contra o homem velho, a mulher velha, que vem às vezes corromper ao sabor das paixões enganadoras. O nosso coração muitas vezes tem essa inclinação às paixões enganadoras que é o pecado. Que nós possamos sempre pedir a graça a Jesus. Jesus, renova em mim para que eu não se torne novamente um homem velho ou uma mulher velha segundo os pecados do mundo, mas que eu me torne cada vez mais um homem novo, uma mulher nova, segundo os preceitos que o Senhor tem para a minha vida. Que assim seja e permaneça sobre cada um de nós, sobre toda a vossa vida, sobre a vossa família, regenerando sempre no seu coração a graça de Cristo e transformando o seu coração, transformando a sua vida em uma vida espiritual, conforme a vontade de Deus. E vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nosso propósito diário, temos a colaboração do diácono João Batista, estará deixando para nós também aí as suas palavras e também nos direcionando para o nosso propósito diário. Desde já agradeço ao diácono também pela sua disponibilidade em estar também nos ajudando e assim rezando conosco também. Deus seja louvado na sua vida. Propósito para esse dia: dar importância ao sorriso. O sorriso tem um poder incrível. Ele não é apenas um reflexo de alegria, mas também uma ferramenta poderosa de conexão, empatia e bem-estar. Quando sorrimos, transmitimos positividade para os outros e também para nós mesmos. O sorriso pode melhorar o nosso humor, reduzir o estresse e até fortalecer o nosso sistema imunológico. Além disso, um sorriso genuíno pode abrir portas, criar boas impressões e fortalecer laços interpessoais. Ele é universal e pode mudar o dia de alguém, mesmo sem palavras. Então, que tal sorrir mais hoje? A Bíblia dá grande importância ao sorriso, à alegria e à expressão de um coração cheio de paz e felicidade. Em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Esse provérbio mostra como o coração alegre se reflete no rosto. Ou seja, um sorriso pode ser a manifestação externa de paz e de alegria interior.